Ensino médio. Hoje, 8 de dezembro, né? Esse ano está quase no final e esperamos que no próximo ano a gente tenha mais contato, não virtual, mas pelo menos contato mais próximo, físico, né? A gente vai torcer não apenas para ter, não só ter esperança como a gente está tendo agora, mas pelo menos ter a certeza de que esse isolamento vai acabar e a gente possa voltar à normalidade. Bem, aí com relação ao assunto que a gente está vendo, eu queria só fechar com vocês aí a página 497 em diante. É o último ponto do segundo ano do ensino médio. Bem ou mal, vocês viram todo o programa do ensino médio do segundo ano que vocês precisavam ver para fazer uma prova do Enem. E essa aula ela é uma das últimas nossas do ano, é claro. E na próxima aula eu ainda quero falar com vocês sobre o Enem, viu? Vou trazer questões pra gente responder aqui juntos, praticar um pouquinho, tá? E assim, ó, esse assunto aqui tá terminando aí o segundo reinado no Brasil. Isso quer dizer o seguinte, ó, estando terminando o segundo reinado, inicia-se um momento chamado de república, tá bom? Essa república ela vai ser desenrolada lá no próximo ano, no terceiro ano do ensino médio. É que a gente vai desenrolar essa república, vai ver quem foram, por que é que ela se chama República Velha. Vamos ver Getúlio Vargas, regime militar. São assuntos que precisam muito da nossa atenção e claro que não tem como ver isso na segunda série, porque a segunda série tem um programa para ela, né, que é isso que a gente está vendo agora. Que é isso que a gente está encerrando hoje, tá bom? Então, ó, o segundo reinado no Brasil, ele tem quase 50 anos, passa quase 50 anos o Dom Pedro II mandando aqui no Brasil. Só que chega um momento que não dá mais para ele. Ele não tem assim um herdeiro homem, ele tem uma herdeira mulher, aqui que está vivendo juntamente com ele, é claro. Ele tem outros filhos, mas nenhum deles ia ser, que tinha essa coisa de ser rei, não, né? A princesa Isabel, ela era mais próxima ao Dom Pedro, mas só que quem governaria o Brasil seria o marido da princesa Isabel, o Conde Dou, né? Conde Dou. E o Dom Pedro II, ele acaba se desgastando. Desde o momento em que ele inventa de combater na Guerra do Paraguai, ele acaba se desgastando. Tá? Como assim? Nós vimos em aulas passadas que a Guerra do Paraguai foi uma espécie de divisor de águas da história do Império do Brasil. Depois dessa guerra, as Forças Armadas saem mais fortes, viu, gente? Tá? As Forças Armadas saem mais fortes, mais fortalecidas, mais fortes, enfim. Isso quer dizer que antes elas não eram tão fortes assim, não tinham tanto poder de decisão. Eram apenas uma coisa meio protocolar, que não ia ter, eles não tinham tanto valor, vamos dizer assim, né? Mas depois dessa guerra eles saem mais fortes juntamente com os escravos que estavam lutando lado a lado com os soldados, que também tinham uma campanha, fizeram uma campanha gloriosa e dessa campanha eles esperavam que o imperador os libertasse, coisa que não aconteceu. Viu? Isso fortaleceu muito, sabe o que? A propaganda republicana. Tá? Propaganda republicana. Imagine você, um reinado com a propaganda republicana. Aqui caiu em cima quem? A imprensa, que já tinha uma imprensa nesse tempo, né? Caiu em cima aqui o pessoal que eram liberais, né? Bem radicais aí, bem exaltados, vamos dizer assim. Caiu em cima aí o pessoal ligado a ideias francesas, ideias europeias, ideias chamada de positivismo, né? Além do velho e bom iluminismo também, né, gente, que estava sempre ali fazendo. São ideias perigosas, assim, eram ideias perigosas naquela época. Hoje é apenas foco de estudo e, digamos, de compreensão de um momento ali,
de um período, mas naquele tempo lá essas ideias eram muito perigosas. E sair por aí lendo livros aí a respeito de iluminismo era perigoso, viu? Era meio complicado. Então é o seguinte, aqui dá para entender que o primeiro grande ponto de conflito que Dom Pedro encontrou foi a questão militar. Tá bom? O que é que os militares queriam? Eles queriam aumentar, digamos, pelo menos ganhar melhor, e eles queriam também mais participação. Eles queriam deputados militares, né? Governadores que fossem militares. Eles queriam participar mais do governo. Tá? A causa dos escravos foi mais um pretexto que eles abraçaram. Não é que eles fossem bonzinhos também não, viu gente? Olha o que é que eles queriam: dinheiro e participação no governo. Aí eles pegaram os militares e trouxeram para cá com uma causa nobre, vamos dizer assim, né? Na verdade eles queriam mesmo, agora estavam de olho no novo regime de poder chamado república, onde não tem mais reis e o presidente ele obedece a um parlamento. Querendo ou não, ele tem que obedecer a um parlamento, né? Se não obedecer ao parlamento, ele é um ditador, então não pode ser ditador. Também o Dom Pedro acabou se envolvendo em outra questão, a questão religiosa. Né? E foi uma bobagem por parte do próprio imperador se envolver na questão dessa. Por quê? Porque alguns padres não estavam estavam empatando a entrada na igreja de amigos do Dom Pedro II, o pessoal da maçonaria. A maçonaria tem uma história republicana muito bonita. Ela ajudou a fundar repúblicas em muitos lugares do mundo, né? Então você ir de encontro, você começar a questionar valores assim, é meio complicado. Então os padres estavam impedindo o pessoal da maçonaria de entrar na igreja. O Dom Pedro tomou as dores da maçonaria, porque a família dele também era da maçonaria, e prendeu 2 padres, né? Imediatamente o Vaticano, ali os bispos, o bispo, o papa, ficaram chateados com o Dom Pedro, até que ele soltou os padres, mas a reixa não passou, né? A reixa não passou e acabou que a própria igreja cristã, católica, de um certo modo, acabou manchando, rasgando um pouco a imagem do Dom Pedro II, como aquele cara que queria ser igual ao pai dele, assim, meio autoritário, né? Depois teve uma outra questão, a questão abolicionista. Isso quer dizer o seguinte, que a Inglaterra já tinha dado pressão para o Brasil acabar com o tráfico de escravos, na chamada Lei Bill Aberdeen. E o Aberdeen é o nome do ministro inglês que lançou essa lei, viu gente? Então, essa lei dizia que era proibido qualquer navio passar pelo oceano transportando escravos. Se isso acontecesse, a Inglaterra tinha licença para ir lá e prender o navio. Só que o Brasil dizia, não, tudo bem, a gente obedece essa lei aí. Só que o Brasil continuava desobedecendo, fazendo escondido isso aí, traficando escravos escondidos. E essa lei passou para a história como aquela lei só para inglês ver, entre aspas, só para inglês ver, porque na prática ela não funcionava, porque o brasileiro sempre dava um jeitinho de fazer o negócio não funcionar, né? Só que aí é o seguinte, essa lei ficou tão forte, tão rígida, que a Inglaterra naquele tempo era o país mais poderoso. Essa lei ficou tão rígida que o Brasil disse assim, não, vamos criar uma lei aí, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, que é com S, desculpe aí. Em que consistia essa lei? Em proibir os navios de fazer tráfico de escravos pelo oceano, a mesma coisa da Lei Bill Aberdeen, só que essa daqui foi criada pelos brasileiros, para dizer que não iam obedecer aos ingleses, iam obedecer uma lei própria. De um jeito ou de outro, indiretamente ou não, a Inglaterra fez uma pressão danada, né gente? Não que a Inglaterra fosse boazinha também não, ela estava interessada
em mercados, e escravos não eram mercados para a sua revolução industrial. Em vez do pessoal estar gastando com escravos, era que o pessoal estar gastando era com produtos importados da Inglaterra. Escravo não ganhava salário não, viu? Certo? Então é por isso que a Inglaterra estava interessada mesmo em mercado, não era em ser boazinha também não. Depois dessa lei, o pessoal criou uma nova lei por pressão internacional também, criou a lei do ventre livre. Do ventre livre, que o nome já está dizendo, os escravos a partir daquele momento que nasciam, os pequenos eram considerados livres, filhos de escravos e escravas, a partir da promulgação dessa lei, eram considerados livres, tá bom, gente? Depois, por mais pressão ainda, veio a lei dos sexagenários. Quer dizer o seguinte, ó, que todo escravo a partir de 65 anos de idade já era considerado também livre. Difícil era chegar a essa idade aqui, gente, sendo escravo, viu? A probabilidade era muito difícil, muito distante da realidade. Depois, por fim, a princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea, tá bom? E com essa lei libertava de vez todos os escravos do Brasil. E a grande quantidade de imigrantes foi necessária para vir substituir a mão de obra escrava. Detalhe, os fazendeiros queriam uma indenização, o imperador não deu. Os fazendeiros passaram para o lado dos republicanos. Aí você começa a imaginar, nossa, não tinha mais jeito para o Dom Pedro ficar governando o Brasil não. Era muita pressão, ainda por cima o pessoal da imprensa e a propaganda que era grande. Então chega um momento em que os militares dão um golpe. Os militares disseram, Dom Pedro, é o seguinte, você já está de idade, muito velho, não aguenta mais a pressão. A gente convida você a deixar o Brasil. De quebra, a gente dá para vocês uma indenização, para a sua família. Você vai viver lá na França, lá onde você quiser viver, em Portugal, não importa. O que importa é que nós temos que colocar um regime novo, um regime que vai de acordo com todos os outros países da América, o regime chamado República. E o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Vou colocar o nome dele bem aqui para a gente visualizar. O importante é você entender essa aula. Você entendendo essa aula, você mata um monte de questões de vestibular por aí, na área de humanas, é claro, né? O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que inclusive era monarquista, o cara, mas foi obrigado a... Como ele era marechal, né, ele foi obrigado a ser presidente do Brasil numa república, e durou pouco tempo também, né? O vice era o Floriano Peixoto. O nome dessa república era República da Espada, porque os dois presidentes, tanto o presidente como o vice, eram militares. Por isso que o pessoal chama de República da Espada. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai responder questões a respeito, tá ok? Então ficamos hoje por aqui. Na próxima aula a gente dá aquele tchau para vocês e faz umas questõezinhas de vestibular. Ok, bom dia, se cuida.